Então, eu peço ao Eduardo que comece a gravar. Eu oficialmente dou boa noite a todos. Mais uma vez, bem-vindo a todos. Temos de volta, com grande prazer, o amigo e colega, o Cláudio Maurício Vieira de Souza, que nos agraciou com a palestra Acidentes com Artrópodes Peçonhentos, no nosso último encontro. E, dando sequência, ele está conosco para responder algumas perguntas. E, em seguida, dando continuidade a um enfoque epidemiológico, a Karina Serrão vai abordar um trabalho desenvolvido com a orientação do Cláudio Maurício, que é o levantamento do perfil epidemiológico desses agravos veterinários induzidos por animais peçonhentos. E eu proponho, a partir de então, embora que nós possamos fazer tudo isso com bastante dinâmica, mas que nós deixemos um espaço ainda para um debate, se possível, após a apresentação da Karina. Então, eu passo a palavra ao Cláudio Maurício e a Karina para que ela repasse as perguntas ao Cláudio e vamos, então, dar início, desde já agradecendo a presença de todos. Obrigado mais uma vez. É interessante, né, essa coisa assim da gente poder ter dividido o tema para poder fazer as coisas com mais tranquilidade, né? Então vamos lá. Que aquele dia achei que a noite ia ser curta e acabou sendo longa, né? Então, Karina, tem pergunta aí para mim? Tem. Eu vou fazer as 3 que ficaram no dia lá da sua apresentação, né, na terça-feira. E aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta agora, tipo, pode fazer depois que eu fizer as 3. A Carolina perguntou como extrai o veneno, né, quando você está falando de aranha. Uhum. Cláudio, perdão. Tá Perdão, baixo será ainda? que... agora melhorou. Então Obrigado. tá bom, eu falo assim. Esse é um tema extremamente interessante. Na verdade, eu tenho um texto para um capítulo de livro que me convidaram uns anos atrás, mas aí o projeto fez água. E eu vou retomar ele. Eu já tinha citado isso com alguns meninos lá no laboratório. Existem vários métodos de extração de veneno de aranhas, escorpiões e insetos de pequeno porte. Existe a picada direta, que foi como se começou a trabalhar com o veneno desses animais, deixava eles picarem primeiro em algodão, depois em papel, depois dentro de tubos plásticos. E quando a gente quer fazer algumas demonstrações ou colher assim, o veneno que o animal elimina quando ele pica, a gente força a picada em uma película hidrofóbica, né? E aí recolhe o veneno. Um outro método que é utilizado, ainda é muito utilizado, foi utilizado por muitos anos, é a extração cirúrgica da glândula. Então, a gente utiliza ainda esse método para a produção de veneno, para pesquisa e a produção de soro das aranhas viúvas negras, que tem um porte muito pequeno, embora a gente já tenha padronizado outro método, mas como no registro do soro está esse método, a gente tem que usar. Então, consiste em a gente pegar o lote de aranhas, coloca elas na geladeira, e aí elas adormecem e morrem, e antes que elas congelem, a gente faz uma pequena... faz a remoção da glândula delas sob lupa, né? Puxa as glândulas, separa o material, as quelíceras, que tem muita quitina, e homogeneiza e tudo isso por ação mecânica num grau. Depois a gente centrifuga e passa por processos de purificação variados, né? Podem ser só filtragens ou até passar por colunas de HPLC. A gente está até agora escrevendo um artigo para um número especial de uma revista do Centro de Pesquisa de Venenos Animais de Botucatu,
com esse método. E o método que garante veneno mais puro é por eletrochoque. Então, como aranhas, escorpiões, insetos têm a carapaça muito rígida, não tem aquela facilidade que o pessoal que trabalha com serpentes tem, né? Você contém a serpente, massageia a glândula e coleta o veneno. Com artrópodos, a gente pega o animal e, dependendo do tamanho, do porte, da estrutura do animal, a gente aplica um pequeno choque elétrico, que pode ser no cefalotórax, no caso de aranhas, pode ser diretamente no telson, como é o caso dos escorpiões. E aí a gente coloca um tubinho e o veneno é coletado, né? Pode ser em vidro de relógio, tubo Eppendorf. A gente usa microcapilares de vidro. Uma das extrações mais fáceis de se fazer é de abelha, porque como as abelhas retornam para as colmeias, os apicultores colocam na entrada da colmeia uma placa de metal com uma pequena corrente elétrica. E ali o veneno ele é depositado. Agora, tem algumas peculiaridades no uso desse método, né? Ele tem a grande vantagem em relação aos outros que o animal não morre e a gente coleta um veneno bastante puro. Agora, tem que se tomar cuidado. Por exemplo, aranhas, como a saída do veneno é muito próxima da boca, a gente costuma, principalmente dos animais menores, colocar um anteparo de vidro ou metal entre a quelícera e o labrum, que faz a parte do lábio superior da boca, mas o nome é labrum. E ali, com isso, impede que, quando a aranha ela recebe choque, ela também regurgita. E aí, então, a gente mantém o veneno longe desse produto do trato digestivo, né? Agora, esse método permite que a gente faça mais de uma vez a extração de um animal. No entanto, a gente sabe, especialmente escorpião, que as células secretoras da glândula de escorpião elas morrem a cada secreção. Então, a gente tem uma perda quantitativa e qualitativa do veneno, o que é extremamente importante de ser observado em pesquisa, principalmente, né? A gente tem um protocolo no Instituto Vital Brasil onde a gente só aproveita a primeira extração e a segunda para controle de qualidade e imunização do veneno. Mas, na verdade, os animais fazem até 5, 6 extrações com um decréscimo de quantidade e qualidade. Acho que era isso. O Vitor Ferreira perguntou: quanto tempo leva para o veneno entrar em contato com o corpo todo? Era quando você estava falando de aranha também. Não sei se a pergunta dele é para tudo. Muito boa pergunta. Na verdade, assim, acho que a preocupação dele são as manifestações clínicas, né? Isso varia por vários fatores. Do ponto de vista do veneno, a gente tem 2 fatores principais, que é o tamanho e a conformação das toxinas, né? Elas podem ter uma conformação terciária ou quaternária variada, e isso vai influenciar na capacidade de dispersão dela, de biodisponibilidade. Então, a gente tem esses fatores relacionados ao veneno. Depois, a gente tem a área do corpo que foi picada, que você sabe, né? A gente tem diferentes níveis de inervação, vascularização, a rede linfática é importante para isso também, né? O porte do animal, porque, assim, foneutra, por exemplo, é capaz de fazer uma inoculação de veneno em camadas mais internas da derme do que uma viúva negra, né? Agora, colocando todas essas variáveis juntas e olhando a experiência clínica, a gente vê que venenos neurotóxicos, eles atuam imediatamente, provocando logo o efeito deles, que é a dor. Então, eles são capazes de estimular as células excitáveis do local da picada quase que imediatamente, na maioria dos casos, e aí começam os seus efeitos que, na verdade, atuam de modo em cascata. A gente tem que levar em consideração uma coisa muito interessante. Uma viúva negra, ela tem picogramas de toxina efetiva para o corpo de uma pessoa. E eu já vi um fuzileiro naval de 120 quilos
um cara extremamente saudável, ficar quase 3 meses numa UTI por conta da picada de 3 viúvas negras. Então, na verdade, a ação, especialmente dos venenos neurotóxicos de aranha, de viúva negra, de escorpião amarelo e também de armadeira, ela se dá através da hiperestimulação dos nossos sistemas de sinalização intercelulares. Então, ocorre um derrame muito grande dos nossos sinalizadores, que vão desde neurotransmissores, adrenérgicos, colinérgicos, também por interleucinas e outros mediadores, o que causa essa cascata fisiopatológica. Agora, em termos assim de marcação de veneno que já foi feita e a conseguir recuperar esse veneno marcado com tecnécio, a gente vê, por exemplo, que em 6 horas se encontra já uma concentração de titiostoxina, que é a principal toxina do veneno de escorpião, no rim, né? E tem alguns estudos utilizando ELISA que são capazes de identificar a principal toxina do veneno de aranha marrom, que é a xingomielinase D, no sangue, a coisa de 2 horas depois da picada. Então, a gente tem assim, o mecanismo de ação é imediato e a dispersão do veneno para outras áreas distantes da lesão nas primeiras horas ainda. E o veneno permanece por bastante tempo. A gente sabe que para o veneno também de aranha marrom, usando ELISA, é capaz de se identificar ainda concentrações do veneno detectáveis no sangue e até 18, 20 horas depois da picada. Eu gostaria de pedir, Cláudio, se você pudesse voltar a segurar o microfone, porque eu Mais não sei se é perto o da meu boca? computador. Estão ouvindo? Agora... Melhorou? eu não ouvi bem, não. Então tá bom. Melhorou. Você falou do escorpião, eu não consegui ouvir bem. Você podia repetir a questão? Você falou alguma coisa após 6 a 8 horas? 8 Então, horas, 6 a 8. a pergunta do aluno gerava no sentido assim de em quanto tempo o veneno se dispersa pelo corpo, né? E aí eu falei que a gente precisa considerar as características do veneno, das toxinas do veneno, das características da picada, da sede, da lesão, mas assim, do ponto de vista experimental, a gente tem algumas mais evidências que veneno de escorpião marcado, ele já é recuperável no rim após 6 horas da picada, isso em animal, né? E também, utilizando ELISA, perto de 2 horas já se encontra veneno de aranha marrom no sangue e ele perdura por até 20 horas, né? Essa foi a essência da resposta. Obrigado. Obrigado. Karina? A Bruna perguntou: é verdade que não existem substâncias eficazes para a detetização de ambientes infestados com escorpiões? Na verdade, não. Isso é uma informação que ela gira muito e ela é muito desatualizada. Primeiro porque ela tem muita generalização e tem muito posicionamento quase dogmático nesse assunto. Eu estudo controle de escorpião desde 1990, controle mesmo, como matar os bichos, né? E assim, quando eu comecei, isso começou com um grupo de estudo do Ministério da Saúde. E a gente, olhando a literatura, não tinha informação segura acerca disso, né? Embora, quando o problema do escorpionismo começou a ser estudado aqui no Brasil, lá na década de 40 e 50, já tinham vários indicativos dos autores clássicos, né, da necessidade do uso dos inseticidas que eles tinham à época, que hoje são todos proibidos, graças a Deus. DDT, lindano, essa coisa, né? E aí o problema ficou sem solução, até que esse grupo, em 1990, tentou novamente fazer uma abordagem. E aí a gente começou fazendo primeiro a adaptação de protocolos da Organização Mundial da Saúde para testes em laboratório, e a gente viu que vários princípios ativos eram capazes de matar os escorpiões. Aí vem uma primeira questão.
A gente tem inúmeros princípios ativos de inseticida, de vários grupos químicos, que são utilizados em diferentes formulações, em diferentes dosagens, com diferentes métodos de aplicação. Então, a gente tem que fazer um estudo, e isso a gente tem feito lá no IVB, já há alguns anos, para estudar essas substâncias. Por quê? Quando a gente coloca, a gente sabe, quando a gente coloca em contato com o escorpião o princípio ativo por um tempo adequado, na concentração adequada, a gente vê níveis de mortalidade muito boas. Mas para isso a gente tem que desenvolver algumas metodologias. E essas metodologias a gente está desenvolvendo lá no Instituto e outros centros de estudo. Na verdade, a gente já fez uma pré-seleção para fazer um grande teste de campo, utilizando uma metodologia que a gente fez um laboratório aqui junto com o município de Piraí. A gente desenvolveu um método e estamos querendo validar esse método para a introdução de um protocolo de controle químico de inseticidas de maneira segura e eficaz. Porque a gente tem um grande problema nisso também, que é a questão do efeito irritante, que tanto pode ser por um efeito repelente quanto por um efeito desalojante. A gente tem alguns protocolos, que a Karina até participou de várias filmagens desses testes, né, que são bem interessantes, que a gente consegue avaliar esse perfil. Mas tudo isso que eu estou falando para você está sendo discutido no ambiente da academia, porque do ponto de vista legal, a gente tem um grande problema que é bastante comum em política pública, que são diferentes legislações. A gente tem um manual que a gente observa, que é o Manual de Controle de Escorpiões do Ministério da Saúde, que serve como a orientação oficial do Programa de Controle de Escorpiões. E lá, por uma questão de utilizar o princípio da precaução, nesse protocolo não está indicada o uso de inseticidas. Por outro lado, a Anvisa tem um outro protocolo onde qualquer empresa pode apresentar uma monografia e registrar produtos para controle de escorpião. E, inclusive, para venda livre no comércio. A gente pode ir no supermercado e comprar um produto para controle de escorpião e usar ele dentro da nossa casa, coisa que a gente trabalha para desconstruir. Utilizando tanto essa legislação quanto a legislação de controle de pragas, das empresas de controle de pragas, uma empresa que seja regularmente registrada, ela utiliza inseticida para controle de escorpião e só vai responder a algum problema dentro do âmbito do Código de Defesa do Consumidor, caso tenha algum problema. Agora, do ponto de vista científico, o que a gente sabe é que todos os testes de toxicologia que são disponíveis, quando a gente expõe, e são testes validados pela Organização Mundial da Saúde, quando a gente expõe os escorpiões em condições controladas a produtos que têm certas características, a gente encontra um nível de letalidade muito bom, 80%, 90%. E não só produtos químicos comerciais. A gente trabalha também com fungos entomopatológicos e também com óleos vegetais, que é a linha de pesquisa de uma veterinária do nosso grupo, a Laila Coutinho. E a gente tem vários extratos, inclusive de plantas medicinais, que têm um efeito tóxico semelhante a produto químico. Então, a gente voltando à pergunta, existe inseticida? Qual inseticida? Em qual dose, qual formulação? A gente não pode discutir isso em generalizações, a gente tem que ser mais específico para poder discutir esse assunto. Tem muito produto também que é aprovado na Anvisa e que a gente já deu laudo negativo de uso, que são muito ruins. E tem também muito produto pirata nesse ambiente, né? Especialmente para escorpião. Porque é um escorpião, quando a gente estuda a praga, a gente trabalha com um conceito muito interessante, que é a tolerabilidade, né? A tolerância que as pessoas têm com uma determinada praga. Por exemplo, formiga é um animal simpático, barata ninguém gosta, né? Pombo é um animal que todo mundo acha bonitinho. Já uma ratazana, o pessoal também fica meio... quase entra em pânico com uma ratazana, né? Enquanto que com escorpião é a mesma coisa. A gente tem alguns cases que, infelizmente, eu não pude mostrar porque é por causa do tempo, né?
Assim, escorpião no berço de uma criança de 14 dias em São Gonçalo. Se você disser aquela mãe que você tem que botar uma bomba atômica dentro de casa, ela vai botar. Então, são situações, por exemplo, eu mostrei para vocês e falei de um caso de condomínios de alto padrão, né? Se a gente for lá, que estão infestados de escorpião de maneira permanente, se a gente for lá e procurar todos os fatores de risco que estão no manual do Ministério, a gente não encontra nenhum. Então, assim, são intervenções. Shopping center. A região de Campinas, vários shopping centers estão infestados de escorpião. E aí a ferramenta química, ela aparece, infelizmente, como uma abordagem que a gente tem que estudar. Mas, então, assim, não tem uma resposta definitiva para essa pergunta. Passo próximo. Eu poderia só... Claro, Saulo. Não, é uma curiosidade mesmo, porque é um tema que eu não domino. Desses produtos químicos, o que hoje em dia tem sido muito utilizado para detetizar as casas é a deltametrina. Ela tem algum efeito, algum estudo, algum efeito comprovado em relação aos escorpiões, Cláudio? Tem sim, assim, especialmente a deltametrina. Quando a gente começou esses estudos, a gente testou 3 piretroides, né? A deltametrina, a cipermetrina e a lambda-cialotrina, que são ainda os 3 princípios ativos mais utilizados aqui no Rio de Janeiro pelas prefeituras, né? E a gente viu que entre esses a deltametrina era o que tinha pior performance. Entre esses 3 princípios ativos, o melhor é a lambda-cialotrina, mas isso depende da formulação. Hoje, no mercado, a melhor formulação que está disponível é em microencapsulamento, né? Onde o princípio ativo ele vem envolto numa rede de polímeros que eles grudam na quitina dos artrópodos, eles vão sofrendo uma erosão, porque eles reagem com as enzimas da quitina, e vão fazendo um slow release do inseticida para o corpo do animal. Agora, essa é a melhor que está no mercado, porque a melhor que eu vi é uma em espuma, que é uma espuma onde ela vem, a gente injeta, ela parece uma espuma de creme de barbear mesmo. A gente injeta ela em cavidades e ela seca. E ali ela cria uma película que fica muito tempo, mas essa formulação é muito cara. Então, assim, a deltametrina, entre os inseticidas que estão aí no mercado, o princípio ativo da deltametrina não seria o meu de escolha para controle de escorpião. Obrigado. Vai acabar agora, eu acho melhor a gente já encerrar e depois eu faço a próxima pergunta. Tá bom. E tá falando aqui que falta menos de 1 minuto. Menos de 1 minuto.